Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Nós queremos, Pai, agora clamar pela sua presença aqui, Senhor. Nós queremos te convidar para sentar nessa mesa conosco. Nós queremos, Senhor, nós necessitamos da sua presença, nós queremos pedir a sua presença aqui conosco, Senhor. Estamos aqui, Pai, mais um dia, mais uma tarde, Senhor, para aprendermos do Senhor, para buscarmos de Ti, Pai. Estamos aqui, Senhor, sedentas, Pai, para conhecer mais do Senhor, para se aproximar do Senhor, para Te conhecer melhor, para nos aprofundarmos em Ti, Senhor. Senhor, fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Toca no coração de cada uma de nós. Fica à vontade no nosso meio aqui, Senhor. Pai, venha sobre a minha vida, Senhor. Fala através da minha boca o que o Senhor quer falar a essas mulheres, Senhor, no dia de hoje, Senhor. Me usa, Senhor. Eu estou aqui completamente, Senhor, para fazer a sua vontade, Deus. Eu te peço, ó Deus, que não fale eu, não fale a minha alma, Senhor, mas fale o Senhor, Pai, através de mim, Senhor. Que eu seja um canal do Senhor aqui, Pai, para alimentar, para falar com essas mulheres o que o Senhor quer falar ao coração delas, Pai. O que o Senhor quer fazer na vida dessas mulheres, Senhor. Pai, te peço para que o Senhor me cubra com o seu sangue, Senhor. Me cobre com o seu sangue, ó Deus. Em nome de Jesus, venha sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa com o seu sangue, sobre tudo que leva o meu nome com o seu sangue, ó Deus. Senhor, dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Senhor, dê ordem aos seus anjos ao meu respeito, Senhor, envie anjos ministradores, Senhor, aqui agora, em nome de Jesus, ao redor da minha casa, me protegendo, Senhor. Anjos com espadas desembainhadas de fogo, Senhor, ao meu redor, para me proteger, Senhor, de todo ataque. Em nome de Jesus, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus todo espírito contrário, todo espírito de medo, eu repreendo agora no poder que é do nome de Jesus. Todo espírito de intimidação seja repreendido agora no poder do nome de Jesus. Todo espírito de confusão mental, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de medo, sejam repreendidos agora na autoridade, no poder do nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora. Sai em nome de Jesus da minha casa, da casa dessas mulheres, da mente dessas mulheres, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora. Eu declaro que aqui só fala somente o seu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro agora a minha mente cativa à obediência de Cristo. A mente dessas mulheres cativas à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, venha, Pai. Venha, fica à vontade. Faz o que o Senhor quiser nessa live hoje, ó Deus. Faça o que o Senhor quiser aqui nessa tarde hoje. Fica à vontade, ó Deus. Eu tenho aqui, Senhor, algumas palavras para falar. Mas se o Senhor quiser mudar o direcionamento, fica à vontade, ó Deus. Fala aos nossos corações, nos visita nessa tarde, nos marque nessa tarde, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para receber de Ti, Senhor. O Senhor é a coisa mais importante das nossas vidas e o Senhor é o que mais a gente deseja, Senhor. Venha sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer hoje, em nome de Jesus. Amém. Meninas, boa tarde. Como que vocês estão? Estamos aqui mais um dia para mais uma live, para mais um discipulado. Eu estou muito feliz. Hoje, né, eu vou falar de um assunto que vem queimando no meu coração a semana toda, que né, uma das coisas que nos atrapalha a sermos posicionadas em Deus, é sermos uma mulher almática. É quando a gente é uma mulher almática. O que é ser uma mulher almática? É uma mulher levada, influenciada por sua alma. E tudo que envolve a alma, nossas emoções, né? Tudo que nos atrapalha
a sermos uma mulher posicionadas em Deus. Eu sempre gosto de começar aqui a live falando do objetivo do discipulado, né? Eu vou começar a explicar, porque sempre tem mulheres novas aqui, sempre tem mulheres que nunca participaram, né? A maioria aqui já participa. Eu agora, desde a semana passada que eu venho fazendo as lives aqui pelo Instagram, antes fazíamos num grupo fechado, mas senti de fazer aqui no Instagram. Então eu vou explicar para quem está chegando, para quem é novo. Aqui o discipulado, ele não é só um lugar da gente falar, de levar a palavra do Senhor, de te alimentar com a palavra do Senhor, de somente pregar a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Mas nós vamos além aqui, né? Aqui eu vou trazer palavras de exortação, aqui eu vou falar de pecado, aqui eu vou falar de assuntos difíceis, aqui eu vou falar de assuntos sérios e fortes, assuntos que você precisa se posicionar. Então, às vezes eu vou trazer uma palavra aqui que é uma palavra difícil, é uma palavra que às vezes você não vai querer ouvir, mas aqui é necessário, entende? Então, às vezes você vem achando que eu tô só aqui pregando a palavra do Senhor, mas não, aqui eu vou falar de assuntos difíceis, eu vou falar de pecado, eu vou falar que você tem que abandonar o pecado, eu vou falar, enfim, sobre o que Deus mandar eu falar, tá? E vai ficar aqui quem aguenta, vai ficar aqui quem quiser ser forjado. Aqui é um lugar de forja, o discipulado é um lugar de forja, né? E a forja, ela é difícil porque é para passar pelo fogo e é para aperfeiçoar. Aqui é para quem quer mudança e a mudança dói. Aqui é para quem quer ser moldada pela mão do oleiro. Aqui é quem quer realmente ser parecida com Cristo e isso dói. E isso requer força. O reino de Deus, ele é tomado à força. Então, não, aqui é um assunto para mulheres que querem sair do leite espiritual e irem para a picanha espiritual, digamos assim. Que querem ir para um assunto mais profundo, né? Aqui eu quero levar as mulheres do leite espiritual para um nível mais profundo. Aqui eu quero que você coma a comida pesada, forte, entendeu? Então, aqui... Se você é dessa mulher, se você quer ir mais profundo, então fica aqui. Esse aqui é o lugar para você, tá? Eu sempre gosto de avisar para você já chegar chegando sabendo que aqui é o seu lugar, certo? Então, meninas, eu vejo muito, mulheres ao meu redor almáticas, né? E o almático, a nossa alma, ela sempre vai querer permanecer na zona de conforto. Ela não vai querer mudar, né? O nosso cérebro, ele é preguiçoso. O nosso cérebro, tudo que é novo, ele não vai querer encarar. Nosso cérebro, tudo que você começar que é novo, ele vai tentar te convencer a você não fazer, porque vai dar trabalho para ele. Vai dar trabalho para ele mudar aquele hábito. Então, o que é um hábito? Um hábito é quando um comportamento, né, ele se repete, ele vira um hábito e aquilo ali meio que entra na sua corrente sanguínea e fica no automático. E você não percebe, porque já virou um hábito. Né? Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram almáticas. Isso prejudicou elas, né, a alcançar o propósito, o objetivo do Senhor, ao posicionamento delas no reino de Deus. E a mulher almática, né, nós mulheres, nós temos essa tendência, né, a irmos mais pela alma, né? Nós temos essa tendência e a gente tem que estar muito ligado nisso, porque isso é um empecilho para que você viva os propósitos do Senhor para você. Isso vai te atrapalhar e você tem que saber
Muitas mulheres, elas são cristãs, elas estão dentro da igreja, elas servem, elas estão no ministério, elas são da intercessão, mas são almáticas e não enxergam, não têm autorresponsabilidade. Esse discipulado é para mulher que quer a autorresponsabilidade. Tudo bem você não saber ter, mas você querer já é tudo. Porque quando você quer, você consegue. E eu tô aqui para ensinar você a isso. Porque uma mulher que ela não quer, aí não tem como, né? Aí não tem como. Então, o Pedro é um exemplo de uma pessoa que foi almática na Bíblia, né? O Pedro, ele negou Jesus, ele cortou a orelha do soldado, tudo impulsionado pela alma. Até que o Espírito Santo, o Senhor, fez uma transformação na vida de Pedro. Transformou Pedro. Moisés, ele agiu com a alma. Quando o Senhor falou para ele falar a rocha, e ele feriu a rocha. E isso teve uma consequência. Moisés, ele não acessou a terra prometida. Elias, por medo, ele teve depressão. Elias, por medo, ele se isolou. Tudo por quê? Por causa da alma. Grandes homens e mulheres de Deus. Mas se a gente não se vigiar, a gente vai pela alma e a gente se prejudica. Davi, ele agiu por muitas vezes através da alma. Dormiu com a mulher do outro, com a mulher do soldado. Ele matou um soldado fiel, leal, por causa da alma, por causa dos desejos da sua carne. E Sara, ela fez o seu marido, Abraão, a se deitar com Agar para ter o filho, para tentar adiantar o processo, né? O cumprimento de uma promessa. E Sara, né? Aqui eu gosto de falar de autorresponsabilidade e a Bíblia fala de autorresponsabilidade. Lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 3, Gênesis 16, vou abrir aqui. Gênesis 16, do 3 ao 5, a gente vai ver um exemplo de uma mulher que não queria lidar com a autorresponsabilidade. Sarai, né? Porque foi antes do Senhor mudar o nome dela. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. E o Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Olha só, Sarai, ela jogou a responsabilidade de uma decisão dela para Abrão. Aqui é um exemplo da falta da autorresponsabilidade. Essa coisa de você tudo culpar o seu marido, tudo você culpar o seu filho, tudo você culpar o outro, responsabilizar o outro. Gente, isso é coisa do passado, isso é coisa de mulher imatura. Você tem que trazer para a autorresponsabilidade. Tudo você tem que pensar: por que eu estou passando por isso? Por
Por que isso está acontecendo? Qual é a minha responsabilidade nessa situação? E aqui, Sarai, ela teve o impulso, ela tomou a decisão de entregar a sua serva para o marido dela. E quando deu errado, e quando as coisas começaram a dar errado, ela quis culpar o marido. Vê se não é um pouco familiar esse comportamento na nossa vida. Né? A falta da autorresponsabilidade, ela é totalmente destrutiva, ela é imatura. Ela é coisa de menina. E aqui nós somos mulheres. Mulheres de Deus. Precisamos estar atentas à autorresponsabilidade. A decisões que a gente toma, influências que a gente faz dentro da nossa casa, no nosso casamento, e depois não dá certo e a gente querer culpar o nosso cônjuge, os nossos filhos, por falta de autorresponsabilidade. O almático, ele ouve a sua alma, né, as suas emoções, mais do que qualquer coisa. Ela ouve, ela é governada pelas suas emoções, a mulher almática. Ela é governada pelas suas emoções. Com isso, ela não consegue nem ouvir o próprio Espírito Santo do Senhor. Ela não consegue ouvir. Porque o que domina você, o que domina a sua mente, são as suas emoções, é a sua alma. E você não consegue nem ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque a sua mente só tem espaço para as suas emoções, as suas dores, as suas feridas. O que está falando, a mulher almática, ela é uma menina, uma criança ferida. A mulher almática, ela é uma criança ferida. Ela é um adulto, com uma idade de adulto, mas que é governada por uma criança ferida. Você não consegue abandonar pecado porque você quer alimentar sua alma. A sua alma precisa do aperitivo e você não consegue dizer não. Você é fraca. A mulher almática é fraca. Boa tarde, Lanai. A mulher almática é fraca. E uma pessoa fraca, ela não consegue ter uma fé forte. Por que eu não consigo ter uma fé forte? Porque eu sou almática. Mas tem como mudar isso, Paula. Tem como mudar. Eu era assim. E eu tô em construção ainda. O Senhor ainda tá completando a sua obra em mim até Jesus voltar. Né? Perfeição não tem, é até Jesus voltar. E é 1% ao dia. Eu era uma mulher extremamente almática. Extremamente almática. Extremamente. Mas eu até comentei no GC semana passada que eu consegui mudar como? Tomando o reino de Deus à força. A palavra de Deus fala em Mateus 11 que devemos tomar o reino de Deus à força. O que é isso? Eu vou precisar batalhar para alcançar as promessas de Deus. Eu vou precisar batalhar para ser quem o Senhor quer que eu seja. Não vai cair de mão beijada. Você não vai levantar a sua mão, vai aceitar Jesus e tudo vai começar a acontecer para você. Não vai. O Senhor, quando ele tirou o povo do Egito, o que o Egito representa? O Egito representa o mundo. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, que foi o resgate, o Senhor foi lá e resgatou o povo. O Senhor foi lá e resgatou o povo. Eles não precisaram fazer nada. O Senhor foi lá e tirou eles de dentro do Egito.
Mas ao chegar na Terra Prometida, eles tiveram que lutar. Eles tiveram que conquistar Jericó e as outras cidades. Eles tiveram que ir para a batalha. Obrigada, Thaís. Saudade de você. Eles precisaram guerrear. Não foi. O Senhor falou assim: vocês vão lá e vocês vão ter que rodear aquela muralha e derrubar ela. Deus poderia ter derrubado aquela muralha para o povo, não poderia? Deus, com um sopro, ele derrubava aquela muralha, mas Deus fez questão, deixou claro: vocês é quem vão lá, vocês é quem vão derrubar aquela muralha. E as outras cidades. A Terra Prometida, ela era um complexo de 31 reinados. Eram várias cidades na Terra Prometida. A Terra Prometida não era uma cidade, como algumas pessoas às vezes acham. A Terra Prometida, ela era um conjunto de várias terras, de várias cidades. E o povo teve que guerrear, porque antigamente, para você conquistar uma cidade, era na guerra, era na briga, era na batalha. Envolvia morte. E o povo teve que fazer isso. O Senhor fez o povo fazer isso. Quando o Senhor os tirou do Egito, da escravidão, durante o deserto, a travessia, durante o processo, o Senhor os alimentou. O Senhor mandou coluna de fogo, o Senhor mandou nuvem, o Senhor mandou comida. O Senhor fez com que as roupas deles crescessem no corpo, o sapato. O Senhor não deixou faltar roupa, sapato, não ficou velho. O Senhor manteve, o Senhor cuidou. O Senhor enviou provisão. Mas ao chegar na Terra Prometida, o maná cessou e eles precisaram tomar o que era deles na força. Ou seja, as promessas do Senhor, né, o que isso quer dizer para nós hoje aqui, que as promessas, para acessarmos as promessas do Senhor, nós vamos ter que batalhar. E você só vai acessar as promessas do Senhor, a plenitude, a vida abundante, se você estiver preparada. Se você estiver da forma que o Senhor deseja. Então, é possível sim mudar. Eu mudei, mas eu batalhei por isso. Eu corri atrás por isso. Eu não tive preguiça na minha vida espiritual. Foi difícil. Então, eu gosto de falar aqui. Aqui é um lugar de forja. Aqui é um lugar de forja. Aqui você precisa querer, né? E dói, o processo dói. Você pensa que é fácil ficar 40 anos num deserto? A palavra de Deus diz que ali o Senhor os humilhou. O Senhor os testou. Isso fala em Deuteronômio. Para que eles fossem aperfeiçoados. Para que eles fossem aperfeiçoados, o Senhor fez isso. O Senhor nos prova. O Senhor nos testa. O Senhor nos leva à prova. Para nos aperfeiçoar. Para tirar o Egito da gente. Para tirar a escravidão da gente. Para tirar qualquer resquício da escravidão do mundo. Não seja escrava da sua alma. Não seja escrava da sua alma. Se você for escrava da sua alma, você vai ficar no Egito, na escravidão para sempre. E a terra prometida, ela é uma terra abundante. Ela é uma terra rica. Então precisamos renovar a nossa mente. Como que faremos isso? Renovando a nossa mente, nos submetendo ao Senhor. Totalmente ao Senhor.
Não dá para ser uma pessoa dura, rígida, turrona, que não ouve ninguém. A pessoa te aponta ali uma coisa, a pessoa quer tentar te mostrar, olha fulano, isso que você tá falando não é muito assim, sabe? E a pessoa, não, é sim. Não, é sim. Não, fulano, olha, é por aqui. Tem essa visão, tem esse ponto de vista. E você se permanece dura. E você, sabe, gente, nós se você for uma mulher jovem, aproveita para mudar agora. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando cheio de mania. Mas não seja uma pessoa controlada pelo Espírito Santo e não pelas suas manias. Isso é muito feio. Uma pessoa controlada por suas manias e costumes. Nós temos que ser mulheres controladas pelo Espírito Santo e não pelas nossas manias, nossos comportamentos. Isso é feio, isso é imaturo. Isso é coisa de menina, de criança. Não vamos, em nome de Jesus, não vamos chegar aos 60, 70, 50 ou 40, 80, com um monte de mania. Uma pessoa difícil que ninguém consegue acessar, ninguém consegue te dar um conselho, ninguém consegue te dar um direcionamento, ninguém consegue conversar com você, ninguém consegue falar uma coisa diferente do que você pensa, porque você não concorda. Esteja aberta a ouvir outras opiniões, outras pessoas. Tenha um coração ensinável. O almático, ele não consegue ter um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Que renove a sua mente. Romanos 12, 13. Renovar é o quê? Eu vou tirar o velho e vou botar o novo. Isso é o quê? Aprendizado. Isso é aprender. Quando você tira o velho, bota o novo, acrescenta uma coisa ali naquela informação que você já sabe, você vai estar renovando a sua mente. Você vai estar renovando, você vai estar... Mas com as coisas do Senhor, obviamente. Vai tirando o mundo, vai tirando o Egito e vai acrescentando as coisas do Senhor para a sua vida. Você precisa, estar plantada no Senhor. A palavra de Deus diz que a gente tem que estar na videira verdadeira que é o Senhor. Precisamos estar conectadas. Porque senão esse ramo o Senhor vai cortar, vai jogar fora. É muito triste ver uma pessoa que está na igreja a vida inteira e ela é totalmente rígida e totalmente almática. É triste. Você vê uma pessoa que está há anos, há 50 anos na igreja, há 20, há 30, e você olha para ela, você fala, gente, é triste. Você tenta conversar com essa pessoa, você tenta aconselhar, você tenta... E ela não ouve o que ela acha tá certo. Entende? Então, precisamos renovar a nossa mente, como a palavra de Deus fala. Em Romanos 12. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, fala assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Tem gente que você conversa e ela só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. A gente tem, a palavra de Deus está falando, concentrem-se no que é verdadeiro, no que é nobre, correto, puro, amável e admirável.
Pensem no que é excelente. O Senhor, ele se conecta, ele fala com você através dos seus pensamentos. Se o seu pensamento for uma lixeira podre, de só coisa negativa, o Senhor não habita na sujeira, o Senhor não habita no que é podre, o Senhor não habita em lugares imundos. Como que ele vai habitar na sua mente? E você não consegue nem ouvir a Deus, porque a tua mente está cheia de coisa de lixo. Será que a sua mente está concentrada no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável? Também te amo, Denise. Será que a sua mente está... Gente, o medo. Tem muita mulher cristã medrosa demais por aí. O medo, ele é uma legalidade. O medo, ele é um pecado. Não dá para ser medrosa. Não pode. Tudo tem medo. Tudo reclama. A palavra de Deus, ela é poderosa. E tudo que o Senhor criou, ele criou através da palavra. O que você fala é poderoso. O que tem saído da sua boca? O que você fala é o material que o Espírito Santo vai usar para criar. O Espírito Santo, ele precisa de materialidade para ele criar na sua vida. E a matéria que o Espírito Santo usa é a palavra. O que tem saído da sua boca com relação a você, seu marido, seus filhos, sua vida, sua realidade, seu futuro, seus sonhos. O Senhor, ele trabalha com visões e sonhos na nossa mente. O que você tem visualizado, sonhado, projetado na tua mente? O que você tem projetado na tua mente? Sonhado, visualizado. É isso aí que o Espírito Santo vai trabalhar. E aí, a partir disso, que você tem que começar a declarar as coisas, a realidade que você ainda não viu. É você gerar o que você ainda não viveu. É importante você gerar como uma grávida emocional, espiritual, em você gerar e você declarar. E você declarar. Eu sempre falo isso. E não é qualquer mulher que está preparada para ouvir, mas aqui é um lugar de conversas difíceis, então eu vou falar. Aqui é um lugar para mulheres que estão sendo forjadas e querem ser fortes, eu vou falar. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem primeiro, depois ele criou a mulher. Quando ele foi criar a mulher, ele colocou o homem num sono profundo. E aí, só depois que a mulher estava pronta, que o Senhor acordou o homem. Então, se o seu marido dorme espiritualmente, é porque você não está pronta. Então, para de cobrar do marido que dorme espiritualmente, pare de cobrar do seu marido um posicionamento se você ainda não está pronta. Se prepare, se apronte, melhore. Seja uma mulher do Senhor, foque em você, em melhorar, em crescer, em mudança. Depois o Senhor vai trabalhar no seu marido. Para de reclamar do seu marido. Para de dizer que o problema é ele. Porque se ele dorme espiritualmente é porque você não mudou o suficiente ainda. Você não está pronto o suficiente ainda.
A maioria das mulheres quer ficar falando mal do marido, e mal, e só falar mal, e falar mal que o problema é ele, E você, minha irmã? E você, a mudança que você quer no outro, você vai conseguir a partir da sua mudança. A mudança que você quer da outra pessoa vai partir da sua mudança. Se você quer um marido posicionado, espiritualmente ativo, alerta, pronto, sacerdote do seu lar, muda você primeiro. Vem aqui para o discipulado ser forjada, melhorar, mudar, ter a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. A sua mente é igual de Cristo, minha irmã. Dentro da sua casa, a sua mente está sendo como a mente de Cristo. Se o seu marido não muda, eu tenho certeza que não, que a sua mente não está sendo a mente de Cristo. Não é toda mulher que está preparada para esse assunto. Eu posso falar isso com propriedade. Porque eu fui forjada. E o Senhor primeiro quer fazer em nós. O Senhor primeiro quer fazer em nós, em você. Para depois ele vai fazer. A palavra de Deus diz que a gente transforma, né, o marido no silêncio. Você fica em silêncio? Você fica em silêncio? Ou quando é necessário se posicionar com o seu marido, você tem um posicionamento certo? Você tem um posicionamento certo ou você só sabe ficar falando palavras ao vento, reclamando? Você sabe o valor que você tem diante desse marido? Se ele começar a dizer palavras contrárias ao seu respeito? Ou você se tranca no quarto, chora, ou você fica chorando, ou você fica discutindo, gritando, ou você sabe quem você é e o que ele fala pra você não te atinge. Porque quando você sabe quem você é e uma pessoa fala mal de você, te ofende, você sabe quem você é. Isso não vai me abalar, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Quando uma pessoa me ataca emocionalmente, isso fala mais dela do que de mim. Agora, se eu sou uma mulher almática, eu vou ficar ofendida com aquelas coisas que o marido falou de mim, um marido que não está posicionado ainda no Senhor. Eu vou me ofender, eu vou chorar, aquela ofensa vai me paralisar. Mas quando alguém vem e me ofende, eu sou uma mulher forjada, que eu sei a minha identidade em Cristo, eu vou pensar, isso que ele tá falando não tem nada a ver comigo, eu não sou isso. Então, para batalhar, você tem que saber batalhar. Por exemplo, para batalhar por esse casamento, você vai ter que saber se posicionar, certo? E não vai ser na alma que você vai conseguir um posicionamento certo. Vai ser sabendo quem você é em Cristo. Mas para você saber quem você é em Cristo, você vai ter que abandonar, renovar a sua mente, abandonar uma mente do Egito, uma mente do mundo. Uma mente que era o que os seus pais falavam que você era. O que os seus pais falaram que você era ao seu respeito. Talvez não era condizente com o que a Bíblia diz ao seu respeito. Talvez não era condizente. Talvez o que os seus pais te falaram a vida inteira não foi condizente com o que o Senhor diz ao seu respeito. E você vai ter que abandonar, renovar, abandonar esse Egito, tirar esse Egito de você e acrescentar o que o Senhor diz ao seu respeito, ou seja, descobrir a sua real identidade, que é em Cristo. Semana passada eu falei, uma das estratégias dos inimigos antigamente, de batalha para derrotar, era entulhar os poços do adversário.
E o inimigo faz isso com a gente. Ele entulha, né? Ao longo das nossas vidas, ele entulha os nossos poços com rejeição, com amargura, com palavras negativas. O inimigo entulha os nossos poços com mentiras que escutamos dos nossos pais, com mentiras que escutamos dos familiares, com abusos. Sabe, quando eu era criança, eu tinha umas pessoas na minha família que umas priminhas, umas pessoas, criança, que me rejeitavam, que me tratavam mal. Sabe? E aí o inimigo vai usando isso pra você se sentir rejeitada. Porque as coleguinhas, as priminhas te rejeitavam, te tratavam com humilhação. E aí vai botando isso no seu coração. Aí você vai achando que você é aquilo, mas você não é isso. Então, o Senhor, ele vai tirando esse Egito da gente. A gente precisa desentulhar esses poços, que é o que? Renovar a nossa mente. Isso é uma estratégia do inimigo. Te abafar, para te paralisar, com mentiras que foram contadas para você a vida inteira, na sua infância. E você cresce uma criança ferida, baseada nessas mentiras, que colocaram na sua mente até hoje. Gente, a maior arma de Satanás é a sua mente. É a sua mente. Você precisa entender isso de uma vez por todas. E o que você tem que fazer? Trabalhar na tua mente. O meu processo, eu digo assim, o meu processo mais... Porque eu ainda estou em processo de mudança, de aperfeiçoamento, mas eu digo assim que o grosso, né, o meu processo de mudança real, levou mais ou menos uns 6 anos, gente. E vocês querem achar que em uma semana vocês vão mudar. É difícil, por isso que eu tô falando, aqui é um lugar pra mulher que tá com disposição. Às vezes você tá fraca, você fala, eu não vou aguentar, eu tô fraca, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. É melhor você vir fraca, se arrastando, do que você ficar parada lá no Egito. Achando que o Egito é a melhor coisa do mundo, porque lá, pelo menos, você tinha comida. Parada no pelo menos. O Senhor não tem um pelo menos para você. O Senhor tem vida abundante. De João 10:10. Vida abundante em todas as áreas da sua vida. Emocional, espiritual, financeira. Você não tem que ficar parada no pelo menos. Porque pelo menos eu sou casada. Mas como é que é esse casamento? Pelo menos eu tenho marido. Mas como é que é esse casamento? Como que você se posiciona dentro desse casamento? Então, gente, só depende de você. Para de falar do seu marido. Porque ele é isso, ele não muda, ele não sei o quê, que ele não sei o que lá, porque a minha vida é uma droga por causa dele. Você tá igual Sarai, sem autorresponsabilidade, colocando a responsabilidade de uma escolha, decisão dela no marido. A mulher forte, ela é autorresponsável. A mulher forte, ela é autorresponsável. Ela vai olhar para uma adversidade e ela vai pensar assim: Senhor, o que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo aqui da minha vida de ruim? Logo ela quer aprender uma coisa com a adversidade. E não ficar, não sei o que, não sei o que lá.
Agora, pra gente finalizar, eu vou falar alguns pontos negativos de sermos mulheres almáticas. O primeiro ponto negativo é a instabilidade emocional. A mulher almática, ela é instável emocionalmente. Ela é instável emocionalmente, o humor muda repentinamente, mudanças de humor, ela cada hora ela tá de um jeito. Um dos pontos é essa instabilidade emocional. O segundo ponto é dificuldades de estabelecer limites. Dificuldades de estabelecer limites. Obrigada, Glaucia. Ela tem, por exemplo, dificuldade em estabelecer limites. Ela não consegue dizer não. Muito difícil falar um não para uma pessoa, principalmente para quem a gente gosta, né? Você fica sem graça. Você não consegue falar um não para aquela pessoa. É muito difícil falar um não, porque você tem medo de magoar o outro, né? A mulher almática, ela tem medo de desagradar o outro. Ela quer sempre agradar. Aí, por exemplo, às vezes você vai precisar falar um não, aí você fica toda melindrosa porque você não quer falar não pra fulana, porque você gosta muito de fulana. Né? Ela não consegue ser dura, a mulher, quando você tem dificuldade em estabelecer limites, você não consegue ser dura. E a gente tem que ser duro. Né? Tipo, você contratou lá um determinado serviço e aí chegou diferente do jeito que você contratou e aí você não consegue se posicionar ali e falar: não, eu faço questão de ser do jeito que eu contratei. De você ser duro ali. Porque você pode ser duro de forma educada. Quando a gente fala assim, ser dura, a mulher almática logo acha que é você ser grosseira, barraqueira. Não é você ser barraqueira, é você ser dura, assertiva. A mulher almática, ela não consegue definir esses limites, dizer não, ser dura num posicionamento. Por exemplo, na escola de um filho, por exemplo, às vezes você vai precisar ser dura com a educação, mas vai ter que ser dura. Às vezes com o próprio filho, você vai precisar ser dura ali com o próprio filho. Aí você não consegue, porque você tem pena do seu filho. Você tem muita pena. A mulher almática, geralmente, ela tem muita pena do filho, dos filhos. Aí cresce uma criança fraca. Cresce um adulto fraco. Porque a criança percebe que ela é tratada com pena. Gente, eu vejo muita mãe que trata o filho com pena. Tem muita pena do filho. Muita, mas é muito. Mãe tem pena de filho. Muita pena, sabe? Uma coisa é a gente ter zelo, né? Amar, cuidar, né? Saber ali realmente quando o filho quer um dengo, né? Aquelas coisas de filho, de mãe. Mas tem mãe que não consegue ser duro com o filho em hora nenhuma. Porque ela tem pena demais do filho. Tudo que é demais, entendeu, gente? Tudo que é demais faz mal. Eu também já fui, Lanai. Nossa, meu Deus. E quando a gente se posiciona, se torna uma mulher posicionada, a gente escandaliza quem não é, né? E às vezes dentro da sua família ali, dentro da sua casa, na sua família, no seu ciclo ali, você vai ser mal vista.
Porque você é uma mulher posicionada. Você vai ser mal vista, né? Algumas vezes mal interpretada. Por quê? Não porque você tá errada, mas mas é porque a maioria das pessoas que está ao seu redor é fraco emocionalmente. Aí quando você é posicionada, forte emocionalmente, e você tem as suas posições, suas opiniões, você é mal visto. E aí é um dos motivos que às vezes a mulher não consegue mudar, porque ela não quer ser mal vista naquele grupinho, nos seus grupinhos. Um posicionamento novo, quando você amadurece, você vai ter que entender que você vai ter que deixar muita gente para trás. Muita coisa para trás e, consequentemente, muitas pessoas para trás você vai ter que abandonar. É duro, dói. Por isso que é difícil você ser uma mulher posicionada em Deus. Porque muita gente vai ficar para trás. Que aquela pessoa não combina mais com o seu novo formato. Entendeu? A pessoa vai começar a querer falar mal, vai começar a querer reclamar, aí você não vai conseguir mais dar corda para aquela conversa de só reclama, aí a pessoa vai ficar incomodada. Aí o que ela vai fazer? Ela vai sair. Ela vai... Ou ela vai se inspirar e vai vir com você. Mas na maioria das vezes a pessoa sai. Então, esse processo de transformação de uma mulher que bebe um leite espiritual para uma mulher que vai comer uma comida grossa, forte espiritualmente, é a solidão. É a solidão, é o processo de solidão. O Senhor nos coloca, né, que é o deserto, né? Nesse deserto, nessa solidão, isso é um preparo também. E às vezes você não entende, né? Você fala, ai, nossa, eu devo estar muito chata mesmo, porque tá todo mundo me largando pra lá. Acho que eu vou deixar esse negócio pra lá, eu vou voltar a ser como eu era, que eu acho que eu tô errada. Se você não tiver ali muito em Deus, você vai começar a achar que você tá errada. Porque as pessoas começam a se afastar, né? Aí você começa a falar assim, ih, eu devo estar errada, né? Porque tá todo mundo se afastando de mim, quando na realidade você tá certa. Então, gente, é um processo. Foi o que eu falei pra vocês. Eu fiquei 6 anos aí pra fazer aquela obra grossa, sabe? Porque o aperfeiçoamento, ele é até Jesus voltar, né? Então, outro ponto. O terceiro ponto agora. Dos pontos negativos, né? Terceiro ponto. Tendências a se perder em sonhos e fantasias. A mulher almática, ela tem tendência a se perder nos sonhos e na fantasia. O que é isso? Ela vive no mundo ideal. Ela vive no mundo do ideal e não no mundo real. E aí, nessa de ficar no mundo do ideal só, ela não sai do lugar. Ela só fica aqui, só. Ela achando que o ideal seria que o marido dela mudasse. Que seria que ele fosse mais cavalheiro. Que ele fosse mais educado. Que ele mudasse. Que ele. E ela não se conecta no mundo real. Ai, meu sonho era ter um casamento igual de fulana. Mas meu marido não muda, né? Então eu não vou ter nunca. Porque aí fica naquela fantasia, né? Ou seja, ela fica no mundo ideal, né? O mundo real, ela não consegue se conectar no real. Porque ela acha que o mundo real depende do outro pra ter. Quando na realidade depende só dela, né? Depende só dela. Então ela tem essa tendência de ficar aí presa nessa imaginação, nessa fantasia desse mundo ideal e não sai nunca. E isso é uma das coisas que aponta para a falta de autorresponsabilidade. Porque o ideal tá sempre depende do outro fazer e não no eu fazer, né? Eu ir lá e fazer e mudar. Ponto 4, um ponto negativo da mulher almática.
Ponto 4. Dificuldade em tomar decisões práticas. Dificuldade em tomar decisões práticas. É isso, nós precisamos mudar sempre, é verdade, Glaucia. Sempre, sempre, independente da nossa idade, né? Então, ponto 4, dificuldade em tomar decisões práticas. Por quê? Porque decisões práticas, gente. A mulher almática, ela tem dificuldade, porque ela não consegue identificar, saber o que é melhor para ela mesma. Ela não consegue, ela tem dificuldade em saber o que é melhor para si. Ela não consegue sustentar a opinião. Ela não consegue sustentar o que ela quer, a mulher almática. Dentro do casamento, dentro de casa, ela não consegue sustentar. Sustentar um posicionamento duro com o marido, às vezes, que tá viajando na maionese. Ela é sempre... Ela sempre cede, ou ela não fala, ou ela não consegue falar, ou ela cede. Tá bom, Paulinha, obrigada pela sua presença, tá? Eu vou deixar salva no meu canal do YouTube, tá bom, meu amor? Então, a mulher almática, ela não consegue tomar decisões práticas e ela não consegue sustentar decisões duras com o marido, dentro da casa, com os filhos. A gente tem que tomar muito cuidado com o espírito de intimidação. Você tem que repreender espírito de intimidação na sua vida, porque o espírito de intimidação, ele não deixa você... Ele te intimida. Ele não deixa você ser dura, posicionada. Ele te intimida. Ele vem na tua mente e ele te intimida. Aí você fica acuada. Você não sabe sustentar. Eu estou sustentando essa opinião. Eu estou sustentando essa decisão. Por mais que doa, porque tem coisa que vai doer. A gente vai ver, vai doer até na gente. Tem decisão que dói mesmo. Decisões difíceis. E a mulher almática, ela não consegue sustentar. Ela não consegue sustentar. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Obrigada, Paulinha. Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Você só consegue sustentar realmente ali uma coisa dentro do seu casamento, um posicionamento dentro do seu casamento com Deus. Com Deus. Você sabendo a sua identidade. Tem mulher que ela é cristã a vida inteira e que, por exemplo, às vezes o marido não está posicionado e o marido começa a ofender ela com palavras. Aí ela se importa. Ela entra naquilo que ele falou e se ofende e fica ali. Cara, quando você sabe quem você é em Deus, ele vai te ofender, mas você não vai ficar ofendida. Existe uma blindagem em você quando você tem a identidade de Deus. Como se fosse um negócio aqui de vidro duro que bate em você e volta. Porque você sabe quem você é. Deixa a pessoa falar o que quiser. Deus vai cuidar, Deus vai tratar dessa pessoa. Deus vai tratar dessa pessoa, mas eu estou aqui no meu posicionamento. Ponto 5. Ponto negativo da mulher almática. Vulnerabilidade à manipulação. Um escudo, Lanai. Isso aí, um escudo. Ela tem um escudo. Exatamente, Glaucia. Nós somos quem Deus diz que a gente é. Porque às vezes você tem um marido que não é posicionado em Deus e ele usa de palavras para te ofender.
E aí você aceita. Mas a mulher que ela é posicionada em Deus, ela tem esse escudo que a ofensa vai bater e vai voltar, não vai ficar. Não vai ficar. E você vai falar, Senhor, você vai falar com Deus depois, Senhor, trata dele. Senhor, você vai dar conta dele, Senhor, desse marido. Você está vendo o que ele está fazendo comigo? Eu sou a sua filha. O Senhor trata desse homem. O Senhor está vendo o que ele está fazendo comigo. Mas eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu sou amada. Eu sou abençoada. Eu tenho uma vida abundante. Eu sou próspera. É isso. Ponto 5. Vulnerabilidade à manipulação. Ou seja, ela é fácil de ser enganada. Ela é uma mulher fácil de ser enganada, manipulada. Porque não tem opinião, porque não sabe quem é. Aí é fácil de ser manipulada pelos outros. Porque tem gente que tem esse poder de persuasão. O inimigo usa também pessoas com esse poder de persuasão. Então ela é fácil de ser enganada, né? Até de discernir ali uma amizade que está sendo falsa. Ou de ser influenciada, né? E também é influenciada, né? Porque a pessoa que ela é manipulada fácil, ela é influenciada fácil, né? Ela é influenciada facilmente. Então, né? Isso. Ponto 6. Dificuldade em lidar com pressões. Tem dificuldade de lidar. Tem tudo a ver com isso que eu falei ali. De repente você tá numa pressão, você tem que manter, sustentar um posicionamento duro ali numa pressão, seja no trabalho, ou seja no casamento, ou seja com os filhos. Você tem que sustentar, você tem que lidar com aquela pressão e você não consegue. Você se desestabiliza fácil. Entendeu? Ela se desestabiliza fácil, a mulher almática. Temos que ser influenciadores, sal da terra, exatamente. Nós temos que influenciar, né, o mundo e não sermos influenciados por ele, né? O Senhor nos tirou do Egito para isso, né? É transicionar essa mente de escravo para uma mente de filha. Transicionar isso, né? E o 7º ponto e o último, para a gente encerrar, tendência a se isolar, né? Que aí vem acontecendo tudo isso e no final a pessoa se isola. Né? Porque ela não aguenta essa realidade, ela não sustenta essa realidade, uma realidade. Ela não consegue, às vezes chega num nível que a pessoa é engolida pela realidade que ela tá. Né? E aí acaba às vezes levando à depressão, ao isolamento, né? A essa depressão que foi o que aconteceu com Elias. Né? Porque por medo, ou seja, pela alma, ele se isolou, né? E entrou ali num estado depressivo ali. Ele entrou nesse lugar. Foi levado, né, a lugares que não era para ir. Né? Então, às vezes chega num nível, diante disso tudo, que a pessoa, ela se isola. Ela não aguenta aquela realidade, aquelas circunstâncias, ela não aguenta, ela não consegue sustentar, ela não consegue sair dali, a alma vai virando uma bola de neve e ela sendo governada pela alma, quando ela vê, ela tá numa depressão ou quer ficar isolada. Então, nós devemos tomar cuidado com isso.
Nós devemos tomar cuidado com isso. Não devemos ser mulheres almáticas. Exatamente, Glaucia. Isolar pessoas é a maior estratégia de Satanás. Somos um corpo e precisamos viver em comunhão com os irmãos, um ao outro, ajudando seu irmão ao seu companheiro. Isso. A maior estratégia de Satanás é isolar as pessoas, né? Mas tem jeito, Jaque, tem jeito, eu era desse jeito. Mas é o que eu falei, assim, a gente tem que estar disposta a enfrentar esse processo e não desistir. Foi o que eu falei, eu fiquei 6 anos aí nessa caminhada, né, de transformação em Deus. E não desistir, não achar que vai ser rápido, porque não vai ser rápido, não vai. Sabe? É se aprofundar em Deus, na palavra do Senhor. E buscar ajuda de alguém. Seja aqui no discipulado, seja uma terapia, sabe? Tem jeito. O Senhor fez em mim e eu acredito que Deus pode fazer com qualquer mulher, mas tem que querer. O reino de Deus é tomado à força, vai ser vai depender só de você, da sua força, sabe? E o Senhor, e não é na sua força que eu quero dizer, perante ao Senhor, porque tem muita coisa, como por exemplo, a cura e a libertação, que é o Senhor quem faz. E tem coisas que é só com cura e libertação, que não vai ser com terapia, que não vai ser com psiquiatra, com remédio, com discipulado. Tem coisa que vai ser com o Espírito Santo. Tem coisa que não tem jeito. É cura e libertação. Mas até para passar por uma cura e libertação, que é isso que eu tô querendo dizer, você vai ter que tomar a força. Você vai ter que ir mergulhar e encarar e mergulhar a força. Não é na força do nosso braço. Né? Assim, o que eu posso falar, por exemplo? Na força do meu braço seria eu correr atrás de uma terapia, correr atrás ali, né? Em permanecer e tal, mas é o Senhor. Eu tenho que fazer a minha parte, igual o povo fez, caminhando pelo deserto, e quando chegou lá na Terra Prometida, o povo teve que lutar. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, dizia para Josué: eu sou contigo, eu vou dar a vitória para vocês, eu vou entregar o inimigo nas suas mãos. Mas eles tinham que ir. Entende? Então teve a parte deles, que eles tinham que levantar e ir. Mas quem era que entregava lá no meio da batalha? O inimigo. Era o Senhor que entregava. Então o Senhor, ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, que é o quê? Se levantar. Às vezes, num processo de cura, você vai ter que ir pro psiquiatra tomar remédio, sim. Entendeu? Às vezes, você vai precisar fazer terapia, sim. Às vezes, você vai ter que tomar tarja preta, sim. Às vezes, faz parte do processo. Entendeu? Temos que jejuar, temos que orar, temos que ler a palavra, mas principalmente, gente, você tem que abandonar a vida de pecado. Se você ainda está na vida de pecado, se você tem algum pecado, se você ainda não se arrependeu pelo pecado, não tem como, aí não tem como. Por quê? Porque o pecado, quando você está no pecado, você abre uma brecha enorme para o inimigo agir na sua vida. E aí você vai estar na mão do inimigo. Quando você está pecando, você dá a mão pro inimigo. O inimigo pega na tua mão e faz o que quer com você.
Perdoar, pedir perdão, liberar perdão, confessar pecado, se arrepender. Isso tudo é processo de libertação e cura. Vai ter pecado que você vai ter que confessar para Deus e para alguém, que a Bíblia fala sobre isso, em Tiago. Você vai ter que confessar para alguém, maduro espiritualmente. Maduro espiritualmente. Não vá confessar pecado para uma pessoa que não é madura espiritualmente. Você vai arrumar problema para tua vida. Procura alguém maduro espiritualmente para confessar pecado. Então, a gente precisa de cura e libertação. Mas, às vezes, vai ter coisas, é isso que eu tô falando, você tem que ficar ligada, porque tem coisa que você vai ter que fazer a sua parte, tem coisa que Deus vai usar, coisas aqui da terra, por exemplo, vai ter vezes que vai ter que ir pro psiquiatra tomar uma medicação. E isso é um tabu ainda muito dentro do nosso meio cristão. De mulheres, homens, que não quer tomar remédio, porque acha que não tem que tomar, que acha que é do diabo. E às vezes você vai ter que tomar. Até o Senhor te dar a cura completa. Às vezes você vai ter que tomar a medicação. Até o Senhor vir e te curar completamente. Não que você vai ficar tomando aquilo pro resto da sua vida, porque você crê na cura, você tem certeza da cura. Mas às vezes o Senhor age assim, às vezes é necessário a terapia. Tem muita gente que tem o tabu da terapia no meio cristão. Mas às vezes o Senhor quer que você vá por uma terapia. Esse final de semana, sábado, teve a conferência da ADVEC sede no Rio. Eu tava vendo, comecei a ver a pregação da pastora Helena Raquel. Ela estava contando que ela, durante 12 anos, ela sofreu de uma doença. Sabe qual que era a doença? Ela tinha pânico de voar de avião. A pastora Helena Raquel, aquela mulher de Deus, profeta, que lança uma palavra, cura centenas de pessoas. Ela bota a mão dela em alguém, a pessoa é curada. Porque Deus usa ela ali no nome de Jesus. Aquela profeta, aquela pastora, aquela mulher do Senhor. Eu tô toda arrepiada. Ela falou que 12 anos, ela sofria com essa doença. Ela falou doença, e ela falou que poderia ser até um espírito de enfermidade na vida dela. Era dela ouvir alguém falar de viagem, ela passava mal. Exatamente, Lenice, exatamente. Deus criou a medicina, os médicos, né? E muita coisa pode ser física. E aí ela estava falando que ano passado ela foi nessa mesma conferência, a esposa do pastor Silas Malafaia lançou uma palavra, Deus entregou uma palavra ali, ela foi curada através daquela palavra da esposa do Silas Malafaia. E dali mas ela fala que ela fez terapia com a pastora Aline, da ADVEC, com técnicas de trauma. Ela fez a pastora Helena Raquel, mas o Senhor curou ela. Ela fazia acompanhamento médico, ela fez terapia. E ela falou, tem coisa que a medicina não pode fazer, né? Que é só o Senhor. Mas depois que ela recebeu a palavra profética, ela disse que ela sentiu no corpo dela que ela foi curada. Olha só, sem ela ir andar de avião, ela já tinha sentido ali na hora que ela tinha sido curada. E mesmo assim, ela depois procurou a psicóloga, a pastora Aline, fez umas sessões. E depois ela falou, eu preciso arrumar uma forma de evidenciar que eu fui curada. Aí ela foi e viajou de avião e realmente ela falou que ela conseguiu até dormir dentro do avião. Coisa que ela nunca tinha conseguido na vida dela. Então, né, olha só, uma mulher de Deus, uma profeta do Senhor,
muito usada por Deus, ela sofria com essa questão durante 12 anos, né? E o Senhor curou ela, né? Para a glória de Deus. Então, é isso, meninas. É isso que hoje eu tinha para dividir com vocês, para compartilhar aqui. Agradeço a presença de cada uma que está aqui, de vocês, por terem ficado, né, até agora. Muito obrigada mesmo. E eu vou deixar salva a live, vou deixar aqui algumas horinhas aqui no meu Instagram, mas depois eu vou jogar ela lá no meu canal do YouTube, tá? Se você que tá aqui quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem um link na minha bio, você se inscreve. Depois que se inscreve, aparece um link, que é o grupo do WhatsApp. Aí ali no grupo do WhatsApp, eu mando aviso, né? Eu falo por onde que vai ser a live, se vai ser por aqui, se vai ser secreto, né? Por onde que vai ser, tá? Então, se você quer, entra lá no link da minha bio depois que acabar aqui. E você se inscreve e entra lá no grupo do WhatsApp. Pra gente poder, né, se falar com mais frequência e saber ali quais as novidades, enfim, né? Obrigada, meninas, obrigada mesmo. Obrigada, Lenice, um prazer ter você aqui. Minha líder de GC aqui de Niterói. Amém, meninas. Muito obrigada mesmo. Né? Tô aqui para servir vocês, né? Tô aqui para servir. Então, é isso. Às segundas é muito ruim, pois eu tenho aula. Então, por isso que eu resolvi fazer aqui no Instagram, que é que eu consigo deixar salva. Rafa Gonçalves, também não te conheço. De onde que você é? Não te conheço também. Que você seja bem-vinda e você permaneça aqui com a gente, né? Que a gente vai uma fortalecendo a outra, uma ajudando a outra sempre. Eu tô aqui para servir no nome de Jesus, as mulheres, né? Com o que o Senhor tem derramado na minha vida, com a minha profissão, né? Obrigada, Thaís. Obrigada. Novos Começos de Macaé, da nossa família da Novos Começos. Legal. Obrigada, Thaís, também sou sua fã. Demorei, mas vim o dia certo. Deus fala. Amém. Amém, meninas. Amém. Obrigada. Rafa é da produção. Serve lá com Thaís, com as meninas. Rafaela é a esposa do Eltinho? Acho que é. A foto aqui que eu acho que eu tô vendo. Eu acho que agora eu tô lembrando. Acho que agora eu sei. Então fica aqui com a gente. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Isso aí. E pra gente ter contato sempre e, tá bom? Acompanhar. Vamos orar? Vou orar pra gente encerrar, tá bom? Abre o seu coração, tá? Pra você receber do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um discipulado, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor. Por mais, meu Deus, horas aqui na sua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada mulher que esteve aqui conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais uma tarde maravilhosa na sua presença. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor falou aos corações. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve aqui conosco. Muito obrigada, Senhor, por derramar sobre nós, sobre as nossas vidas. Senhor, eu te peço para que o Senhor fixe essa palavra nos corações de cada uma aqui, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela nos acompanhe, ela ministre, continue ministrando aos nossos corações, Senhor, durante a semana, Senhor, durante os dias, Pai.
Vai, Senhor, fortalecendo cada mulher aqui que precisa em cada área necessária das suas vidas, Senhor. Que o Senhor coloque porções do seu poder, Pai, do seu encorajamento. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos deu espírito de poder, de ousadia, de equilíbrio, Senhor. E não espírito de medo, Pai. Que nós sejamos revestidas e tomamos posse, conhecimento do seu espírito de poder, de ousadia, Senhor, e de equilíbrio, e que a gente saiba usar, Pai, isso em cada momento das nossas vidas, Pai. Tem momento que a gente vai precisar ter espírito de equilíbrio, vai ter momento que vai ter que ser espírito de poder, de ousadia. Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Que as nossas mentes estejam cativas à obediência de Cristo. Sempre, Senhor, ligadas em Ti, ligadas na videira, Senhor, que é o Senhor, Pai. Que sempre estejamos enxertadas em Ti, ó Deus. Que em nenhum momento a gente se desvie os nossos pensamentos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que estejamos, Pai, firmes, caminhando em sua palavra, que sejamos como, meu Deus, a mulher de Salmos 1, Pai, sempre, meu Deus, em Ti, que tudo que a gente faça prospere, tudo que a gente faça tenha sucesso, que a gente esteja sempre focada e firmada na sua palavra, medite na sua palavra, que a gente não sente na roda dos zombadores, mas que sejamos mulheres firmes e que medita na sua palavra e que caminha, Senhor, na sua palavra, Pai. A sua palavra, ela é poderosa, ela é viva, Pai. E eu declaro que nenhuma palavra que foi falada aqui voltará vazia. Eu declaro, Senhor, os nossos corações, a nossa alma submetida à sua palavra. A nossa alma, Senhor, submetida a Ti, Senhor, nós declaramos. Eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, as nossas almas submetidas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos mulheres de governo, mulheres que governem através do seu espírito, Pai. E não sejamos governadas por nossas emoções, não mais, Pai. Levanta um exército de mulheres posicionadas no Senhor. Levante, ó Deus, um exército de mulheres, Pai, que não se desviam da palavra. Levante um exército de mulheres posicionadas em Ti. Não queremos só carregar um título de cristãs. Não queremos fazer somente parte de um percentual de mulheres cristãs, de cristãs no Brasil. Mas queremos ser mulheres posicionadas. Cristãs, porém, posicionadas segundo o seu coração, Senhor. Que sejamos mulheres segundo o coração de Deus. Mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que exalam o bom perfume de Cristo por onde passam. Mulheres que vivam em obediências. Em obediência ao Senhor. E não mais em obediência à nossa emoção, à nossa alma, à nossa carne. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de intimidação que prendeu essas mulheres até agora. A intimidação, todo espírito maligno seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito maligno que prendia essas mulheres em cadeias, eu os repreendo na autoridade do nome de Jesus agora. E eu declaro liberdade para essas mulheres, liberdade em Cristo. Eu declaro a identidade do Senhor sobre a vida dessas mulheres agora, invadindo elas agora, e elas reconhecendo a sua identidade em Cristo, elas vivendo, Senhor, quem o Senhor diz que ela é, que elas são. Eu declaro agora, Senhor, que elas vão descobrir e elas vão andar e elas serão quem a Bíblia, quem a palavra do Senhor diz que elas são, ó Deus, e não mais serão escravas de suas emoções, escravas, Senhor, da sua alma, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nos visita com o seu poder, Espírito Santo. Venha, nós dependemos do Senhor, Pai. Liberta, cura, Senhor, nessa tarde.
Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo por mulheres libertas e curadas, Senhor. Que aqui nesse discipulado é lugar de mulher liberta e curada, Senhor. Cura, Senhor, cura a alma, Senhor. Liberta em nome de Jesus, Pai. Visita cada uma, Senhor. Opera em cada uma, Senhor. Envia os seus anjos, dê ordem aos seus anjos, Senhor. Anjos de guerra, Senhor. Com a sua espada. Agora, em nome de Jesus, seus anjos indo, Senhor, e disseminando inimigos, Senhor, em nome de Jesus, que prendeu essas mulheres até agora, que as fez de escrava até agora. Eu declaro que elas vão viver níveis profundos, maiores em Ti. Eu declaro que elas vão viver João 10:10, que essas mulheres vão viver uma vida plena e abundante em Ti, Senhor, e não mais escravas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, elas vão conhecer a vida abundante que o Senhor tem para ela e para nós. Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres não sejam mais, a partir de hoje elas não sejam mais dependentes, Senhor, de nada que não seja o Senhor. Se revela, Pai. Se revela a elas agora em nome de Jesus. Se revela, Senhor, de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus, se revela, Espírito Santo. Desce, Senhor, sobre elas com fogo, com cura, Senhor. Com manifestação, ó Deus. Que elas dê força a elas, Pai, para que elas tomem o reino de Deus, as suas promessas, Senhor. A força, ó Deus. Dê coragem, espírito de poder, de ousadia, para que elas tomem, Senhor, o reino do Senhor. A força. Senhor, a sua palavra diz que o Senhor revigora, que o Senhor dá força, que a nossa força vem de Ti, que vamos correr, vamos voar como águias, Senhor, vamos correr. Senhor, nos dê esse vigor, renova as nossas forças para que tenhamos uma semana abençoada. Em nome de Jesus, continue conosco durante toda essa semana, nas decisões que temos que tomar, no nosso casamento, nas nossas famílias, os nossos filhos, a nossa casa. Eu declaro que a minha casa, serviremos ao Senhor, e as mulheres e as suas famílias também, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, guardando a mente e o coração de cada mulher que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Concordem comigo em oração. Amém? Que Deus abençoe sua semana, seu resto de dia. Em nome de Jesus. Tá? Que você tenha uma semana abençoada. Eu declaro a sua mente cativa a obediência de Cristo. Em nome de Jesus. E até semana que vem. Beijo. Tchau. Amém, amém. Amém. Beijo. Amém. Tchau. Amém. Isso aí. Amém. Toma posse. Amém. Amém. Beijo.